Graça e paz, meus irmãos, maravilha, estamos voltando aí ao vivo. Houve uma queda aí no satélite da internet e nós saímos do ar, né? Mas voltamos novamente. Sabemos que os compartilhamentos talvez não pode atingir todos, mas que você compartilhe, ajude nós a compartilhar o vídeo da ministração. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Agradeço a Deus pela tua vida, você que está aí orando por nós. Pai, eu te dou honra e glória por este momento, por este domingo abençoado, onde tivemos nesta manhã uma santa ceia abençoada, e nesta noite estamos aqui para ser instrumento de bênção na vida de muitos que estão precisando de uma palavra de fé e de esperança. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, porque tu nos amou primeiro. Se não fosse o teu amor ser derramado em nossos corações, nós não estaremos aqui. E nós declaramos o nosso amor a ti, porque o Senhor nos amou primeiro. E que neste momento, eu creio que o Senhor sabe a necessidade de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes, cada um que está neste momento precisando de ser tocado pelo teu poder, de ser tocado pelo teu amor. Tu sabe a dor desta pessoa, a dor da alma, a dor do espírito, do seu corpo. Aonde é que está o sofrimento? Onde está o tormento? Pai, eu creio que teu filho veio para destruir as obras do diabo, e nós cremos na tua palavra. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus queridos que estão aí comigo. Isso daí, boa noite, Sônia Maria Presterrigo, né? Todos vocês estão aí, o Mateus, a Cristiane, o Admilson, a Valquíria, o José Alves, que colocou aqui a nota, a paz do Senhor, apóstolo, amém? Estamos voltando aí na transmissão, caiu, mas estamos aqui juntos, né? Já muitas pessoas podem entrar, sair, mas estamos agora ao vivo novamente, para agradecer a Deus por sua vida. Você que está aí ligadinho, entrou aí, compartilhe com seus amigos esta live e vamos juntos meditar nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Eu quero que você coloque a sua fé na palavra, porque essa é a vontade de Deus. E nós vamos meditar nas Escrituras, que está escrito em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
dos que os buscam. Aleluia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua própria família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Se nós lemos todo esse capítulo, nós vamos ficar maravilhados com a Escritura Sagrada. Por quê? Porque aqui está a verdade estabelecida na eternidade, a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Nós temos que entender que quando nós lemos as Escrituras ou ouvimos, nós passamos a ser bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Bem-aventurado é aquele que lê a Escritura e bem-aventurado aquele que ouve. Todos aqueles que estão procurando ouvir a palavra de Deus são bem-aventurados. Bem-aventurado. Então preste bem atenção, quando você vê a Bíblia, você vai falar para você mesmo: eu sou bem-aventurado. E vai pegar a Escritura e vai começar a ler a palavra de Deus. E é você que decide ser bem-aventurado. E Apocalipse, no capítulo 1, você vai ler e vai encontrar a palavra escrita: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem. Porque muitas pessoas, há milhares de pessoas no mundo que não sabem ler. Nem todas as pessoas sabem ler. Mas ele tem a oportunidade de ouvir, então ele passa a ser bem-aventurado. E muitas pessoas têm a capacidade de ler, mas eles não querem ser bem-aventurados. Eles preferem ler um jornal secular, uma revista, e ficar sabendo das informações e se atualizar com as informações do que está acontecendo no mundo. Quantas pessoas acompanhou o andamento do Brasil e vem acompanhando a troca de ministros, e quando chega hoje ficam decepcionados quando via homens que estavam ali com autoridade de justiça praticando a injustiça, e as pessoas ficam decepcionadas. Quanto tempo ouvindo e se atualizando do que está acontecendo no mundo, e desprezou as Escrituras, desprezou a palavra. Quantas pessoas que estão revoltadas com as mídias, escrita, televisiva, quando ficam sabendo que muitas delas traz a notícia comprada. Eles recebem para dar uma informação torcida para a sociedade, para o mundo. E a pessoa paga caro para ter uma revista semanal. E muitas vezes aquela revista ela é manipulada. E você está pagando para ouvir mentiras, ler mentiras. O homem, na sua sabedoria terrena e diabólica, o apóstolo Paulo sabia bem disto. Por isso que ele não deu ênfase à filosofia, à sabedoria humana. Se falarmos de Pedro, vai falar Pedro era iletrado, indouto. Mas se nós falarmos de Paulo, um homem letrado, um doutor nas leis, um homem instruído e bem preparado. Mas ele não se apoiou na sua própria sabedoria,
nem na sua própria capacidade humana, mas ele se firmou na palavra revelada pelo Espírito Santo. E ele disse: eu não vou exaltar os sábios deste mundo, porque a sabedoria deste mundo é diabólica e terrena. E nós vemos neste século pessoas pegando a sabedoria diabólica e terrena, que aparentemente é uma sabedoria de luz, mas que são verdadeiramente trevas, e querem misturar com o Evangelho para dar uma forma diferente, moderna, da pregação da palavra. Nós não vimos isso em Paulo. Ele pregou um evangelho do céu, não da terra. Então ele não exaltou os epicureus, os escribas, os sábios deste mundo. Ele não se apoiou na filosofia de ateus, que era honrado na Grécia, venerado pelas suas filosofias. E muitos estão usando uma filosofia para dar uma forma diferente ao Evangelho, trazer algo para ser diferente, para mostrar que nós que cremos no Evangelho também podemos ser modernos, atualizar a evolução do mundo. Mas nesta noite nós estamos aqui para edificar a nossa fé no fundamento da palavra. E paramos e olhamos para os apóstolos. E paramos e olhamos para o próprio Criador dos céus e da terra. E ele deixou bem claro que não tem como colocar um remendo novo em um pano velho. Não tem como nós colocar remendo na filosofia de homens ateus, que estudou o comportamento humano. Sabemos que a sabedoria do conhecimento, da ciência, que Deus deu para o homem, como profecia a Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, e tudo que o homem descobre da criação e traz a modernidade da ciência na área tecnológica, da telefonia, na área dos satélites, das TVs, da web, essa sabedoria não vem do homem, vem de Deus. Mas aquela sabedoria em que o homem se intitula um próprio Deus, porque ele disse que não crê em Deus, então ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele disse que ele não tem crença em nada, mas na verdade ele está crendo. Não tem como você não crer em nada. Quando você não crê em nada, você está crendo que o teu Deus é um nada. Mas nós cremos um Deus que é tudo. E nesta noite nós temos que entender que aconselhamentos, doutrinas, filosofias, técnicas, não mudou o mundo passado. E o apóstolo Paulo não usou essas técnicas. Ele disse: eu não envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho. E não vou misturar filosofia de ateus, não vou trazer filosofia, eu não vou pregar um evangelho com intelecto, eu vou abrir a minha boca e o meu Cristo vai colocar a palavra da ciência e da sabedoria do céu.
O mundo do passado não foi transformado por filosofia, bons costumes, etiquetas, mas o que transformou o mundo foi um homem simples chamado Jesus, sem aparência e sem formosura, nascendo numa manjedoura. E este homem trouxe uma palavra com autoridade e poder, porque ele é a própria palavra. E instruiu grandes e pequenos nas sinagogas, nas igrejas, nos desertos, na beira do mar, no monte. Palavras que saiu da boca dele, inefáveis, que nenhuma filosofia pode comparar. Mas quando ele falava a palavra, milagres aconteciam, porque ele é a própria palavra. Assim como ele criou o mundo com a palavra, a sua palavra criou todas as coisas, e a sua palavra ressuscitou, a sua palavra é viva. E o apóstolo Paulo se fundamentou nesta palavra. Então, quando você olhar para a Bíblia, você tem que tomar uma posição de ser bem-aventurado. Porque se você não valorizar a palavra de Deus, em ler, ouvir, você não está querendo ser um bem-aventurado. Mas se você for uma bem-aventurada, um bem-aventurado, como foi o apóstolo Paulo, Pedro, Timóteo, Maria Madalena, Maria, José. Paulo diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. Então você está buscando a salvação. A salvação ela é completa. A salvação é a salvação do corpo, da alma e do espírito. A salvação é completa. E o evangelho é o poder de Deus. Jamais eu quero deixar de pregar o evangelho para falar de uma revista secular, introduzindo ela dentro do evangelho para dizer que eu sou moderno e sou uma pessoa atualizada. O próprio evangelho me atualiza dia a dia do que está se acontecendo no mundo. O evangelho me dá notícia quentinha do céu e me mostra o que está acontecendo no mundo e nos quatro cantos da terra. Já há mais de 2000 anos, o Mestre, o Redentor, pisou nesta terra, morreu e ressuscitou e está nos céus. E os homens vêm, uma geração vem, outra vai, e assim estão esperando em um partido político, estão pensando agora num homem que vai salvar o mundo. E o homem sobe num palanque e vai para a comunicação e fala palavras lindas, bonitas, com filosofias, mas apenas sabedoria humana e diabólica, porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo, e o apóstolo disse que a sabedoria do mundo é diabólica e terrena.
Mas se você for um bem-aventurado, você vai focar a tua fé nas Escrituras, nas Escrituras, nas Escrituras, nas Escrituras. E quando você abre a palavra fala com você, e é o próprio Deus falando comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu tenho fé, o fundamento da fé é crer naquilo que não existe, como se já existisse, onde a ansiedade, a inquietação não terá domínio. O fundamento da fé é isto: é você acreditar no que está escrito, e você, quando crê naquilo que está escrito, na verdade de Deus, nas promessas de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no estado de paz. Porque quando você está com ansiedade, com inquietação, por qualquer coisa desta terra, a inquietação e a ansiedade te levam você à incredulidade. Muitas pessoas dizem: eu tenho fé, mas quando elas passam por provações, lutas, dificuldades, elas ficam desesperadas e não sabem na onde se apegar. Mas quando você tem a fé no fundamento, que é Cristo, a pedra angular que sustenta o edifício. Quando você tem a fé no autor da vida, quando você tem fé na palavra, você vai se portar como o apóstolo Paulo e vai dizer com convicção: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder para curar, ele é o poder para perdoar os pecadores, ele é o poder para transformar a vida de um homem. Ele é o poder que curou Lázaro depois de 4 dias de morto. O evangelho é o poder de Deus que curou o cego de nascença. O evangelho é o poder de Deus que ressuscitou Tabita. O evangelho é o poder de Deus que multiplicou pães e peixe. Então você tem um fundamento que é Cristo, e você entende que quando você crê em Cristo, você nunca vai perder a esperança, porque está escrito: Cristo é a nossa esperança. Há muitas pessoas que dizem assim: a minha esperança é a última que morre. Mas nós, que temos o fundamento da fé, que é Cristo, a nossa esperança, ele venceu a morte. O Buda morreu, o túmulo dele está lá. Maomé morreu, o túmulo dele está lá. Confúcio morreu, o túmulo dele está lá. Todos os homens morreram, seu túmulo está lá. Mas se você for lá em Jerusalém e procurar o túmulo de Jesus, vai estar escrito: ele ressuscitou, e ele está vivo, ele não morre. E se você nesta noite tomar uma posição e dizer: eu quero ser bem-aventurado, e começar a meditar nas escrituras, ler as escrituras, e se você nesta noite tomar a posição e falar assim: eu vou ser bem-aventurado, eu não sei ler, mas estou ouvindo pela internet a palavra, vou pedir para o meu neto, para o meu filho, colocar a Bíblia falada no meu celular,
eu agora vou fazer caminhada ouvindo a Bíblia. Você é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que leem o livro desta profecia, e bem-aventurados são aqueles que ouvem. E nesta noite nós estamos sendo bem-aventurados, porque nós estamos lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, não se envergonhando das Escrituras, porque é o poder de Deus. Então talvez alguém fala assim: você se expõe muito, você fica aí na internet se expondo, pregando a palavra, pregando uma religião, e outras pessoas não são da tua religião. Eu vou dizer para você que eu não prego religião, eu não exalto uma religião, eu prego a Cristo, o Evangelho. E aqueles que amam a Cristo vão me amar, e aqueles que não amam a Cristo não vão me amar. Mas eu não me envergonho de pregar a Cristo, porque Ele é o fundamento da minha fé. Não é uma denominação, não é um apóstolo, não é um pastor, não é um presbítero, não é nada dessa terra. O que eu quero pregar é o Evangelho, e eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E se nós temos essa convicção que o Evangelho é o poder de Deus, nós vamos acreditar no que está escrito no Evangelho, e não vamos duvidar da promessa de Deus por incredulidade. E vamos pegar a palavra e vamos colocar em nosso coração, como disse Davi: escreve a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. E nós vamos ter a verdadeira fé na palavra, e a palavra não vai voltar vazia, ela vai fazer o que lhe apraz. Você que está aí vivendo uma vida que tem hora que você está animado, daqui a pouco você está desanimado. Você está precisando ter fé na palavra, você está precisando crer na palavra, para que gere a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. É quando eu creio que mesmo que eu não vejo, eu tenho. Isso é fé. Mesmo que eu não vejo, eu creio que eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Mesmo que eu não vejo, eu creio que eu tenho. Este é o fundamento. Você está entendendo ou não? Há um conflito na terra, há um conflito familiar, há um conflito na economia do país, há um conflito entre as nações. Umas têm uma filosofia de uma forma, outro de outra. Uma é democracia, outra é comunismo. Há rumores de guerras, homens se preparando para a terceira guerra mundial, um país querendo se armar mais que o outro para destruir o outro. Há um confronto no mundo espiritual e no mundo físico. Mas neste mundo só nós vamos vencer se nós viver na fé da palavra de Deus. Não aquela fé que você faz uma figa, não na fé que você anda com o pé direito, não na fé que você agora vai declarar a palavra de Deus e depois você abre o olho e já aconteceu. Não aquela fé que eu peço agora
e já aconteceu. Você está entendendo? Não aquela fé que agora eu vou jejuar tantos dias e amanhã vai acontecer e eu vou ficar alegre. Ou aquela fé que eu só vou vencer, e naquela fé que eu só vou receber beijos e abraços, palavras de exaltação. Não foi assim que Jesus viveu. Ele é o próprio Verbo que se fez carne, e quando falava como tendo autoridade, não como os escribas que eram incrédulos. E eles não tinham autoridade, porque eles não criam no que eles falavam. Jesus disse que eles falavam, mas não praticavam, porque eles eram incrédulos. E nós estamos vivendo momentos onde se ouve muito falar das Escrituras, muita profissão de fé em Jesus, mas que na prática não é a realidade. Quando Jesus pisou na terra, os homens estavam vivendo esta realidade, homens que tinham aparência e que tinham fé, mas eram incrédulos. Nós não precisamos ter aparência de ter fé, nós temos que ter a fé, fundamento. Porque tem pessoas que têm fé na vaca, outros têm fé no rato, outros têm fé na lua, no sol, outros têm fé numa planta, comigo ninguém pode. Outros têm fé no... Eu não estou falando dessa fé, fé vã. Você pode falar para mim que vale tudo, eu disse que para mim não, só vale um, Jesus. Porque é o único homem nascido de mulher que está vivo e vive para sempre, eternamente, Jesus Cristo. Ele não é religião, ele não é propriedade de nenhum homem, ele é Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono dos céus, ele é o dono da morte, ele é o dono da vida, ele é o dono do inferno, ele é dono do lago de fogo, ele é o dono de tudo, ele é todo poderoso. Então por isso nós temos que entender que o fundamento é Cristo e Cristo é a palavra. Que ainda que eu confesse e creio que Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu já estou curado, ainda que o meu corpo se manifeste contrário, eu vou colocar o meu coração no que está escrito e não vou me envolver pelo que eu sinto. Isto é fé. Você crê que você está curado? Eu creio que estou curado. Foi assim que eu pratiquei a fé e pratico. Com a cólica no rim, que é como uma dor, dizem que é como uma dor de parto. Não vou dizer que é semelhante, só a Lucimara pode falar, né, Lucimara? Nunca teve dor de rim, né? Mas dor de parto já teve. Mas essa realidade, agora eu estou sentindo dor, estou sentindo que estou doente, o meu corpo está patente doente, e eu estou declarando que Jesus já levou sobre si as minhas doenças e as minhas enfermidades, e que pelas suas pisaduras eu já estou curado. Está entendendo? Então eu creio naquilo que não existe como se já existisse, porque a palavra traz à existência aquilo que não existe. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, você crê
que você já tem, mesmo não tendo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não apalpando, você tem aquilo que a palavra diz, e você passa a ser bem-aventurado. Bem-aventurado é aqueles que crêem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que leem as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas, eles desanimam, param de crer nas Escrituras, param de orar, porque eles não recebeu na hora que eles oraram. Não foi na hora, não foi naquele exato momento. Então eles vão falar: isso não funciona, e começam a buscar outros meios. Mas a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeite o câncer, sujeite a Deus, resista o câncer. Sujeite a Deus, resista o câncer, e ele sairá do teu corpo. Ele sairá do teu corpo por 7 caminhos. Mas você tem que se sujeitar à palavra. Ainda que você vai no médico e as notícias não são boas, e você vai declarar, você vai crer naquilo que não existe como se existisse. Você, para você mesmo, você vai declarar: eu estou curado, eu creio, eu estou curado. Vai levantar de manhã e falar: Deus, obrigado, porque a tua palavra já me curou. Deus, obrigado, porque eu já estou curado. Não importa o que o médico diz, não importa o que eu sinto, mas eu declaro a ti: eu te amo, e eu já estou curado pela tua palavra. Então, quando você toma uma posição de fé, a verdadeira fé que vai remover a montanha, a verdadeira fé que vai destruir e destronar todos os poderes das trevas. Você não tem que confessar a tua fé e nem convencer as pessoas em volta de você que você está curado. Você vai despertar ainda um espírito de zombaria, que vai começar a zombar de você e querer tirar a tua fé. Mas no oculto do teu quarto, você vai adorar a Deus, vai louvar a Deus pela tua cura, pelo teu milagre. E você não tem que dar satisfação para ninguém da tua fé. Nós vivemos num mundo de incrédulos. Quando eu comecei a ministrar na internet, os incrédulos queriam tirar a minha fé, mas eles não conseguiram, porque eu perseverei na palavra. E o primeiro portal que abriu para a live ao vivo foi o Stream TV. Stream TV nos Estados Unidos, um servidor que foi construído para a comunicação interna dos soldados americanos na guerra. O Stream TV liberou a live ao vivo e poderia fazer ministrações de horas e ficar gravado no servidor, igual Facebook. No Brasil quase ninguém sabia do Stream TV. Stream TV. E eu já sabia. Oferecia a muitas pessoas para fazer isto. Pregue o evangelho ao vivo na sua igreja. Mas as pessoas, e muitos tiraram fé. Eles estão acreditando que eu tenho que ter um salãozinho, e não vou desprezar ter um salão, e com aquele grupo de pessoas. Aí eu sou um homem que estou numa prosperidade espiritual. Mas o que está acontecendo hoje é que o evangelho está entrando em lugares, a igreja está entrando em lares que nunca pisariam numa igreja. E quando este evangelho entra com o fundamento que é Cristo, os milagres começam a acontecer. E eu vejo nesses últimos dias que esta é uma grande cruzada evangelística. Nós estamos em uma grande cruzada evangelística, como antes grandes evangelistas fizeram, mas nos estádios.
mas eles não podiam atender a demanda da necessidade humana. Mas hoje, um pequeno celular, a minha voz pode chegar pela rádio e pode chegar pela TV web, e ela pode ser traduzida pelos programas que faz a tradução com legendas. Então, quando você tem a fé no Evangelho, você é bem-aventurado, você derruba gigantes e você avança. E nós vamos avançar, e vamos avançar, e vamos avançar mais e mais. E vamos dar liberdade para que o Evangelho seja pregado, para que os bem-aventurados possam ouvir a palavra. Existe bem-aventurado no norte, no sul, no leste, no oeste, no centro do mundo. E milagres estão acontecendo nesta noite de domingo. E eu quero dizer para você que nós vivemos num mundo onde a incredulidade impera, onde o ver, o apalpar, o sentir é o que demanda. Mas há milhares de homens e mulheres que não se prostraram, e eles querem ter fé, e querem o fundamento, e estão sendo instruídos pelo próprio Espírito Santo nesta noite, que o fundamento da fé, a fé é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Você não vê, mas você já tem, por isso é fé. E se você já tem, não tem no que ficar com ansiedade. E se você tem certeza do que você tem, a incredulidade não vai dominar você, o medo não vai dominar você, a morte não vai dominar você, a derrota não vai dominar você, porque você tem certeza em quem você tem crido. Eu tenho certeza em quem eu tenho crido, por isso eu tenho avançado. Por mais que os gigantes se levantam, maior o gigante, quanto maior é o tombo. E saberá neste século que existem homens e mulheres compromissados com o Criador, homens e mulheres compromissados com Deus, e que vivem na fé. E quando os incrédulos se levantam contra ele, quando os ímpios se levantam contra ele, a vida deles vira uma bagunça, e eles começam a ficar assustados e falar: não mexe com ele, não mexe com ela. Se você for um bem-aventurado e ter prazer na palavra, e você ter a fé que é o firme fundamento, quando os ímpios se levantar contra você, os ímpios, os homens maus, o Deus dele vai falar para eles: não mexe com esse homem, não mexe com essa mulher, porque você vai arrumar confusão, porque este homem, ele tem uma aliança com aquele lá de cima, o Todo-Poderoso. Quando nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso, o inferno tem que respeitar. Você está entendendo? Mas quando você tem uma religião, o inferno não te respeita, o diabo não te respeita, o ímpio não te respeita. Fé na religião é como ser um sal insípido, não serve para nada a não ser pisado pelos homens. Mas quando você tem a fé, que é o firme fundamento em Cristo, você é um sal que tem sabor. Aleluia. Então nesta noite, todo espírito de mentira e de engano está sendo destronado, destruído na tua vida. E você agora não vai viver mais pelo que você sente, você não vai viver mais pelo que você vê, mas você vai viver como um bem-aventurado, e você vai viver aquilo que a Bíblia diz. Eu tomei posse da minha cura na palavra, e isso é coisa pessoal, é uma coisa íntima entre você e Deus.
Deus já deu a cura, está escrito. Se eu crer, eu recebo. Então eu tomo posse. E eu tomei posse. E os médicos queriam me operar. Marcou a operação. Eu não fui. E nem operei. E o diabo falava: aí, você perdeu a operação, quero ver agora. E a cólica vinha. E eu sofria da dor da carne. Eu sei o que é sofrer a dor na carne. Eu sei o que você está doente, sofre a dor na carne. Eu sei você que está escravizado pelo álcool, pelo tabaco, pela droga. O que é isso? Sofrer na carne. Mas eu sei o que é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bem-aventurado aqueles que leem o livro desta profecia. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tomei posse, eu estou curado. A mentira falava: você está doente. A verdade dizia: você está curado. E eu senti aquela paz de Deus, a paz do Espírito Santo regozijado dentro de mim. Fluiu o rio de Deus. Mas a dor era terrível. Chegou um dia, eu estava ali orando. Por isso que eu digo para você, eu não orei um dia, eu não declarei um dia que eu estava curado. Foi dia após dia, passou isso, foi anos sofrendo com aquelas dores. Mas eu me sujeitei à palavra, resisti à doença, e aquela pedra foi expelida do meu rim, e eu fui curado, e nunca mais tive pedra no rim. Você decide ser bem-aventurado se você crer no Evangelho. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. É o poder de Deus para perdoar os teus pecados. É o poder de Deus para te libertar das drogas, do tabaco, de qualquer espécie de doença. O Evangelho é o poder de Deus. E eu sou um homem como você, humano. Mas quando eu creio no Evangelho, eu nasci de novo da água do Espírito. Agora eu não sou da terra, eu sou do céu. Eu não posso pregar outro fundamento a não ser a palavra, o Evangelho. Eu não vou colocar remendo novo em uma filosofia velha de ateus, ainda que ela seja moderna na sua escrita, na sua história, mas não serve para nada. Mas eu vou colocar o vinho novo em odres novo. Quando você crê no Evangelho, você nasce de novo e vai receber o vinho novo, que salta para a vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você tem que entender o que é fé. Fé não é amanhecer com o pé direito, não é fazer figuinha. Fé não é pensamento positivo. Fé é crer que na cruz Jesus sentenciou a tua vitória. Fé é crer que você está crucificado com Cristo e que você não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a partir daí você vai viver a verdadeira fé que remove montanha. O mundo não tem que crer em Cristo porque eu tenho uma BMW. O mundo não tem que crer em Cristo só porque eu tenho uma mansão. O mundo não tem que crer em Cristo pelo que eu tenho. O mundo tem que crer em Cristo pelo que Cristo tem. O fundamento da fé é Cristo. Nós temos que crer em Cristo. Tudo que exalta o materialismo, tudo que exalta o bem-estar, tudo que exalta as coisas da terra, isso não é evangelho, isso é filosofia. O apóstolo Paulo diz que aquele que se glorie, glorie em Cristo. E se eu tenho que ver pessoas libertas, eu não tenho que usar filosofia, eu tenho que pregar o evangelho, que é o poder de Deus.
E o evangelho é para as pessoas pecadoras. O evangelho é para transformar as pessoas. Se você olhar para Pedro, ele era uma pessoa deformada. Se você olhar para Paulo, ele era uma pessoa deformada. Mas o evangelho transformou a vida deles. Então por isso, o evangelho tem que ser pregado conforme está escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Está entendendo? É a língua do Espírito. Pegarão serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, nos fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Este é o evangelho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não preciso ver, eu creio que Jesus cura o cego. Eu não preciso de ver e alguém falar: eu fui curado, para mim crer. Eu creio que Jesus cura o cego, que Jesus liberta o endemoniado, que Jesus ressuscita o morto, que Jesus opera milagre. Eu não preciso de ver, eu creio sem ver. Eu creio que nesta hora pessoas estão chorando e sendo libertas pelo poder do evangelho de fogo. Alguém disse para mim um dia que as pessoas que oram em línguas, a maioria delas tem deformidades. Eu pensei comigo: se esta pessoa não tem deformidade, então por que não ora em línguas? Se eu perguntasse para ela assim: você ora em línguas? Pode ter certeza que ela diria não. Quantas pessoas pregam aí na internet sobre oração em línguas? Você pergunta para ele: você já orou em línguas? Ele vai falar para você: não. É uma coisa assim muito. Outros vão falar assim: isso foi no tempo passado. Mas o ide, pregai o evangelho, foi o fechamento. Antes de Jesus subir para os céus, foi uma ordem. A ordem do ide é a ordem de expulsar demônio. A ordem do ide é a ordem de curar enfermo. A ordem do ide é a ordem de orar em línguas. Está tudo em conjunto. Então se você não crê que orar em línguas é para agora, então você também não pode pregar o evangelho, porque você está chamando Jesus de mentiroso. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. E se não fosse este fogo queimar o meu coração nesta noite, eu não estaria aqui. Tenho emoção? Sim. Sou humano, mas não vivo de emoção, eu vivo do que está escrito. Bem-aventurado é os que ouvem, bem-aventurado é os que leem e praticam essa verdade. Você decidiu ser bem-aventurado nesta noite, e cadeias estão sendo quebradas. Toda mentira na sua mente está sendo quebrada. E você tem que aceitar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é o que Cristo ensinou. E o verdadeiro evangelho é o que Pedro pregou, que Paulo pregou, que todos os apóstolos pregaram. O evangelho só tem um para ser exaltado: Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Você tem fé? Se você tem fé, então começa a ver o que a palavra diz. De uma pessoa que eu ligava, e a pessoa dizia para mim: a pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu dizia: não, vamos orar. E orava por aquela pessoa e falava assim: essa pessoa é uma missionária, ela vai estar profetizando e pregando o evangelho. Enquanto ela estava bebendo nos bares do botequim, eu dizia: não, ela não está lá. Eu vejo ela pregando a palavra e orando. Isso é fé. É você ver o que a palavra diz e não crer naquilo que você vê.
mas você crê naquilo que está escrito. Se alguém olhasse para Saulo de Tarso, jamais alguém poderia dizer que ele seria um excelente apóstolo dos gentios, porque o que eles viam era um homem religioso, dedicado, extremamente zeloso das leis e da religião. E se você olhasse para ele e falasse que ele seria um apóstolo, que ia ser espiritual ao extremo, que ia ser arrebatado ao terceiro céu, que iria ter visões, revelações, que a homem nenhum poderia falar, porque muitos não iam entender. Isto foi o apóstolo Paulo. Agora você tem aí, só porque você tem um diploma, você quer agora doutrinar Paulo? Bem-aventurado aqueles que têm o diploma, mas faz como Paulo. Faça, estude, se quer estudar, estuda bastante, mas deixa Deus te usar. Pega o teu diploma e põe de lado, faz como Paulo. Me considero tudo que eu tenho como esterco. Eu não vou persuadir homens e mulheres no meu intelecto, mas sim com virtudes, sinais, prodígios e maravilhas. Nesta noite que estamos aqui pregando o evangelho, que é loucura para os que perecem, que é a palavra da cruz, pessoas estão sendo libertas. Já pessoas que ligaram para mim estão libertas. E outras pessoas que vão estar depois assistindo este vídeo e vão receber a bênção. Então, se você quer viver na fé e agradar a Deus, vou dizer uma verdade para você: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus me deu a honra de ter um ministério onde eu não vou pregar filosofia, nem evangelho humano. Eu vou pregar o evangelho da Bíblia, onde Cristo foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e só Ele salva, e só nele você deve confiar. Então nesta noite eu desafio você ver o teu marido convertido, ainda que ele chegue cambaleando na tua casa, mas você levantar a mão para o céu e falar: esse homem o meu marido é um homem de Deus, ele está liberto do álcool. Pai, o que eu estou vendo é uma mentira, porque eu creio na tua palavra, que está escrito: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu creio que o meu marido está liberto. Eu desafio você a se sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós, e você vai ser o instrumento que vai transformar a tua casa. Não adianta nada você ir lá no círculo de oração e falar: irmãos, não aguento mais meu marido, está bebendo, está difícil, vocês orem por mim. Aí passou uma semana, volta na igreja de novo: irmãos, minhas irmãs queridas, está difícil a carga, pede para Jesus me ajudar, porque o meu marido piorou mais. Aí você olha para aquela mulher com aqueles olhos cheios de bolsa, de tanto choro, de tanto sofrimento, e ela não sai da igreja. Encontra aí uma irmã de outro lugar: irmã, ora por mim porque meu marido está demais, agora ele está fazendo isso. Andou mais encontrou outra irmã: ai, meu marido está fazendo mais isso. Isso não é fé, isso é incredulidade, isso não vai mudar a vida do seu marido. O que vai mudar a vida do seu marido é você viver na fé, é crer nas Escrituras e começar a agradecer a Deus no seu quarto, na sua casa. Você não tem que convencer ninguém que o teu marido foi transformado, mas você tem que crer, para que um dia você possa testemunhar que o teu marido chegava cambaleando, mas você levantava a mão para o céu e falava: pai, eu creio que o meu marido já está transformado, ele já está liberto do alcoolismo, de tudo que não presta. Pai, eu te agradeço que ele está comigo, do meu lado, de joelhos, olhando para a minha família, e começa a agradecer a Deus. Eu desafio você a destronar Satanás da tua casa. Isso serve para você, para o seu marido, serve para a sua mulher, serve para o seu filho. Isto é bem-aventurado. Bem-aventurado é aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite.
Então eu não posso deixar de dizer para você nesta noite: aceite a Jesus. A Lucimar já puxou meu paletó aqui. Aceite Jesus como teu Salvador. Aceite, entrega a tua vida. Dia 14 de agosto de 1984, eu aceitei Jesus. Levantei a minha mão e falei: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus. Minha vida foi transformada. E nesta noite você pode aceitar Jesus e orar comigo, a oração do pecador. Diga comigo assim: meu Deus, meu Pai, eu vi a tua palavra e creio que o Evangelho é o poder que transforma vidas. E eu quero aceitar Jesus como meu único Salvador. Eu quero aceitar a cruz. Eu quero ser crucificado com Cristo. Eu não quero mais viver mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, meu Pai, eu quero viver na fé do Filho de Deus. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Me batiza com fogo e com Espírito Santo e com dons de língua. Eu quero orar em línguas. Eu quero orar em línguas. As novas línguas, a língua dos anjos, dia após dia, hora após hora. Eu quero que a minha boca não seja mais boca de murmuração, que a minha boca não seja mais boca de acusação, mas que a minha boca seja boca de um intercessor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, amém. Então você que está aceitando Jesus como seu Salvador, você fez a melhor decisão nesta noite. E você que está assistindo o vídeo, se você fez essa confissão repetindo as palavras, eu vou agradecer a Deus por você. Pai, eu te dou graça por esta vida que te aceitou a Jesus como Salvador, e creio que o seu nome está escrito no livro da vida, e que os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Pai, eu te dou honra e glória, e te agradeço por cada um dos nossos queridos e amados que estão pedindo oração, oração pelos filhos, oração pela família, oração pelas finanças. Pai, eu cremos que a tua palavra é o poder, e que estas vidas que recebeu a tua palavra já receberam os teus milagres. Pai, eu creio que esta pessoa que pediu uma porta de emprego, eu creio que essa porta já está aberta, e eu te dou graças por isso. Pai, eu creio que esta mulher que orou pelo seu marido, Pai, eu creio que ele já está transformado, e eu te agradeço. Pai, essa vida que está pedindo para o seu filho, eu creio que o seu filho já está transformado. Pai, eu creio que os milagres estão acontecendo, que os sinais estão acontecendo, que neste momento toda doença no corpo está sendo arrancada pela tua palavra, desde a planta dos pés até a cabeça. Toda enfermidade, toda doença está sendo extirpada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tivemos uma queda aqui e voltamos. Graças a Deus pela tua vida, você que está aí acompanhando. Eu quero agradecer a Nayara. Ore por nós, o mundo é cruel, esse daí, mas vamos na fé, Nayara, nós já vencemos, amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mateus Aro Souza, graça e paz, Mateus, você é bênção. A Cristiane, sua mãe, o Admilson, um grande abraço, né? Maravilha. A Rosana Esserinha diz: boa noite, apóstolo, boa noite. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando desde do princípio aí, junto com o cantor Carmelo. Oh, glória a Deus. Maria Rosa de Mauro, grande abraço. A dona Neiga, grande abraço a todos aí da família de Mauro, a Berenice, o Manfrim, né? O Wagner, a Rosângela, glória a Deus por todos vocês aí, um grande abraço. O Vlad, toda a família, estamos orando por vocês. Um grande abraço para a Marlene, Zenilda, né? Família abençoada. Para o Carlos Félix Alves, grande abraço, Carlos, estamos com saudade, hein? Você, sua esposa, seus filhos, a Sônia Maria Presterrigo, Miriam Andrade, quem mais? A Luísio Pinheiro Cardoso, Aguinaldo Lima Andrade, Sueli Almeida, Joyce Andrade da Silva, Douglinhas Matos, Roberto Beto, Celi Balduino, Elza Mendes, Nilza Silva, Anastácio Francisco, Raimunda Félix, Ezequias Oliveira, Maria Falcone, Rogério Santos, Edi Santos Nunes, Eliana Marrom Boni, Mavis Ramos Gomes, Nayara Silva. Que bênção, que maravilha. Moisés,
Marta Maria da Cruz, lá de Rondonópolis. Que maravilha, um grande abraço aos irmãos de Rondonópolis. Um dia eu quero pisar nessa cidade abençoada aí, graças a Deus. E no ouvido de baixo aqui também temos irmãos aqui, colocaram José Alves Andrade, colocou a paz do Senhor apóstolo, boa noite. Ô José, eu fico feliz de você estar aqui, rapaz. Quando precisar, José, pode ligar para mim, você tem meu número, estamos juntos na fé, amém? Né? Sônia Maria Presterrico, estamos orando, estamos juntos, tá? Você não está sozinha, Jesus está com você, e eu creio que mais irmãos estão aí orando também em seu favor, em favor do seu filho, da sua nora, de toda a sua família. André Oliveira, quem mais? Verônica, Rita Basto, Alexandre Damasceno, Marivane Doréia, Vilma Ribeiro, Rosana Valmiro, Fernanda, Fátima Correia começou a me seguir, um grande abraço, obrigado pelo carinho de vocês. Rosana Valmiro, Fernanda Menine e Lilian Silva. Quero mandar um abraço para o Fernando, para a Daniela lá em Barretos, que estão ligadinhos conosco aí, né? Aparecido Trindade, glória a Deus. Tivemos uma ceia abençoada nesse domingo e eu quero agradecer vocês, agradecer todos vocês que estão ligadinhos conosco. E nós temos colocado o nosso portal aí na internet, tá? O portal tá fazendo propaganda de imóveis no Brasil e fora do Brasil, tá? Eu quero dizer para você que a imobiliária Carmo Miami, tá? Ela tem investido no reino de Deus, na minha vida, no meu ministério, entendeu? E nós somos ministros do Evangelho, voluntários, não temos salário. Nós construímos tendas para viver neste mundo, para pregar o Evangelho, está entendendo? Por isso que nós não pedimos, né, não pedimos nada. Mas eu quero pedir para você, agora eu quero fazer um pedido hoje, tá? Assim como nós precisamos propagar o Evangelho, difundir o Evangelho, nós precisamos de pagar para isso, tudo tem um custo. E o que eu quero pedir para você? Não estou te pedindo dinheiro não, mas vou pedir para você, vai lá no nosso link da imobiliária Carmo Miami, da página, entendeu? Sabe que alguém está precisando de comprar um imóvel? Essa pessoa que está comprando um imóvel nessa imobiliária, essa imobiliária está investindo no reino de Deus, está entendendo? Então, a única coisa que eu quero que você faça, se você sabe de alguém, compartilhe o site da imobiliária Carmo Miami, entendeu? Nós temos imóveis à venda em Miami e no Brasil, em São Paulo, em Camboriú, na Grande São Paulo, tem muitos imóveis para vender nesse site, e você pode fazer o pedido. Então você vai estar investindo no reino de Deus, porque, entendeu? Então esta imobiliária, ela investe no reino de Deus, para o estúdio, melhora do estúdio, melhora da programação. Então não estamos impedindo dinheiro, mas sim que você possa ser útil no reino de Deus, pegar o link dessa imobiliária e propagar ele, compartilhar, indicar e orar por nós, amém? Uma boa noite, uma semana abençoada, que Deus te guarde, te proteja, e um abraço do seu amigo Edivaldo do Carmo, Ministério Apostólico.